luta pela democracia no Brasil e futuros possíveis, e também apresentar o palestrante, convidamos a senhora Cláudia Natividade. É um prazer convidar o professor Peter Teobar para estar conosco. O professor é filósofo pela Sorbonne de Paris, doutor em filosofia pela USP, professor titular da PUC-SP, trabalha com filosofia contemporânea, atuando principalmente nos temas Deleuze, Foucault, tempo, loucura, subjetividade e biopolítica. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom dia, eu agradeço muito o convite, estou muito honrado. Eu vou aqui tentar responder minimamente ao que me foi proposto. Então, vamos direto ao ponto. Estamos em guerra. Guerra contra os pobres, contra os negros, contra as mulheres, contra os indígenas, contra os transexuais, contra os craqueiros, contra os usuários de saúde mental, contra a esquerda, contra a cultura, contra a informação, contra o Brasil. É uma guerra aberta. Desculpe. A guerra é uma guerra econômica, política, jurídica, militar, midiática. É uma guerra aberta, embora denegada. É uma guerra total, embora camuflada. É uma guerra sem trégua e sem regras, ilimitada, embora queiram nos fazer acreditar que tudo está sob a mais estrita e pacífica normalidade institucional, social, jurídica, econômica. Ou seja, ao lado da escalada generalizada da guerra total, uma operação abafa em escala nacional. Essa suposta normalização em curso, essa denegação, essa pacificação pela violência, eis o modo pelo qual o novo regime esquizofrênico parece querer instaurar sua lógica, onde guerra e paz se tornam sinônimos, assim como exceção e normalidade, golpe e governabilidade, neoliberalismo e guerra civil. Nada disso é possível sem uma corrosão da linguagem, sem uma perversão da enunciação, sem uma sistemática inversão do valor das palavras e do sentido do próprio discurso, cujo descrédito é gritante. Extraímos de um dos livros publicados pela nossa editora a seguinte consigna: a revolução é da ordem da cólera e da alegria, não da angústia e do tédio. A cólera se dirige contra aqueles que destroem impiedosamente o que nos é caro, aqueles que devastam nossa riqueza natural, social, subjetiva, afetiva, política. Brutalidade comparável, talvez, ao assassinato dos irmãos de Witte em 1672, que na época governavam os Países Baixos no século XVII,
e que fizeram Spinoza soltar o único grito urrado de que se tem notícias saído daquele homem que diziam ser tão suave e sereno. Cólera, pois, contra o cavalar revanchismo que vai destruindo dia a dia o pouco que se havia conquistado nos últimos 13 anos, numa sede insana de dilapidação, num desejo de extermínio vindo do conluio das várias máfias que se aliaram nessa política de terra arrasada. Laínez Garcia dos Santos escreveu a que ponto esse movimento visa a destruição de um país que tinha por fim conseguido erguer a cabeça na cena internacional. Ele tem 1000 vezes razão. É preciso dar nome aos bois. O nome disso é guerra civil. Um livro recente detalhou a lógica necessariamente bélica do capitalismo atual. Eu cito: o capitalismo e o liberalismo carregam as guerras em seu seio como as nuvens carregam a tempestade. Fim da citação. Porém, já não se trata, como nos séculos anteriores, de uma guerra entre Estados-nação, visando a garantia de matérias-primas ou de mercados ou a apropriação de territórios, mas é uma guerra contra a própria população. É uma guerra de classes, de raças, de sexos, de subjetividades. Trata-se de uma guerra que mantém e aprofunda as clivagens que atravessam nossas sociedades. Ou seja, se o modelo de tais guerras nos vem do colonialismo, agora já não é dirigido a terras longínquas e contra as suas populações nativas, porém se dá na própria metrópole, num endocolonialismo em escala global. Eu cito esse livro que chama Guerra e Capital, saído alguns meses atrás. Diz ele: a população é o campo de batalha no interior do qual se exercem operações contra-insurrecionais de toda ordem, que são ao mesmo tempo e de maneira indiscernível militares e não militares, pois são portadoras dessa nova identidade entre guerra sangrenta e guerra não sangrenta. É onde a paz e a guerra se tornaram indistintas. Remover os craqueiros da Cracolândia, em São Paulo, é uma operação de guerra ou de higiene? De paz ou de destruição? São milicos ou psiquiatras? Ou tudo misturado? Ou essa distinção já não vale mais? Ou seja, numa escala maior, o que opera de maneira ininterrupta desde a Primeira Guerra Mundial é menos um estado de exceção do que uma espécie de máquina de guerra do capital, do qual o estado de exceção é apenas um dos dispositivos. Isso significa que a guerra saiu da mão dos militares e se torna também a guerra dos políticos, dos cientistas, dos banqueiros, dos psiquiatras, etc. Eu cito: as guerras não são mais somente sangrentas e os meios de as conduzir não são unicamente militares. A economia, e notadamente a economia financeira, pode substituir os meios militares. A isso se chama de terrorismo financeiro. É o novo poder executivo transnacional. É um novo contínuo entre guerra, economia e política. É o que acabou destruindo a Grécia recentemente. E, a meu ver, é o que está vigindo no Brasil agora também. Ora,
com isso, há uma espécie de inversão da fórmula de Clausewitz. Porque Clausewitz dizia, há séculos atrás, que a guerra é a continuação da política por outros meios. Só que agora parece ser que a política é a continuação da guerra por outros meios. E essa é uma inversão crucial. Ou seja, nesse contexto, o sistema de representação, eleições, etc., não passa de um teatro televisivo. Nem isso estão querendo preservar, nem o teatrinho, o falso teatrinho, não é? Num certo sentido, os parlamentares apenas legitimam essa máquina de guerra do capital. E o objetivo da guerra não é propriamente a guerra, é uma espécie de paz, é uma guerra camuflada de paz. Então, qual é o desafio que se coloca para nós, entre muitos outros? É fazer ouvir por trás da palavra democracia, ou por trás da palavra economia, fazer ouvir o estrondo das guerras reais em curso, em toda a sua multiplicidade. Portanto, e a partir daí seria também preciso construir uma espécie de máquina de guerra coletiva à altura dessa guerra civil desencadeada em nome do neoliberalismo ou do primado absoluto da economia como política exclusiva do capital. Bom, isso é uma pequena, assim, introdução. Quanto tempo eu tenho? Porque eu não tenho claro quanto. Você tem todo o tempo. Eu tenho todo o tempo. Podemos combinar assim? Podemos combinar assim? Coitados de vocês. Estamos hipnotizados. Ninguém tem todo o tempo. Eu tenho todo o tempo, mas não o tempo todo. Não o tempo todo, exatamente. Eu tenho todo o tempo do mundo, mas não o tempo todo. Isso. Por um certo tempo, eu tenho o tempo todo. O amor é eterno enquanto dura. É mais ou menos isso, né? Tá bom. Então, ainda umas palavras sobre esse contínuo, guerra civil, economia, essa guerra civil generalizada. É curioso porque ela visa também uma guerra de subjetividades. É uma guerra contra certas subjetividades. E, portanto, o que a gente aprendeu do Foucault permanece inteiramente válido nesse contexto, né? Porque Foucault descreveu dispositivos, instituições, técnicas, saberes que enquadram os indivíduos, né, num sistema de identidades, de funções, de assujeitamentos, né, seja na análise da psiquiatria, da penalidade, da sexualidade, ou na biopolítica, né, onde se decide mais ou menos quem deve viver e quem deve morrer. Tudo isso está no Foucault e, num certo sentido, pode ser conectado com o que eu acabo de expor. Quer dizer, essa guerra
contra a população, né, que é uma guerra também econômica, também militar, também de subjetividade. É preciso entender essas intervenções que às vezes visam, de maneira mais ou menos violenta, apropriar-se dos corpos ou disciplinar a família ou a sujeitar as mulheres ou os ditos desviantes. Tudo isso, todos esses saberes que fazem rede, né, e que ora precisam de instrumentos violentos, ora de instrumentos soft, né? E portanto, nem por isso, por mais suaves que pareçam os dispositivos que vão sendo inventados, não deixamos o terreno da guerra civil. Essa é uma hipótese que eu encontrei nesse livro, que eu acho muito poderosa e forte, né? E, portanto, quando se fala de um revide ou de uma resistência, é preciso ter em mente que digamos, o modelo que engendrou esse tipo de guerra contra a população foi a colonização. A colonização é a primeira guerra contra uma população inteira, né? E, portanto, quando a gente pensa num revide, a gente precisaria também pensar numa descolonização, não apenas militar, financeira, etc., mas numa descolonização subjetiva. Descolonizar as subjetividades submetidas, disciplinadas, invadidas, colonizadas, etc. Há uma espécie de conversão da subjetividade que vai junto com todas as lutas das quais, imagino, a maior parte de vocês aqui faça parte ativa. Então, é preciso poder sustentar nessa guerra que nos é proposta o tempo todo, né? É preciso poder enxergar em que medida sempre essa guerra visa aprofundar as clivagens, as divisões, as separações, né? As segmentações, essa gestão da precariedade. Então, esse é o primeiro pedaço do que eu queria trazer. Agora eu vou dar um salto, tá? Vou deixar essa espécie de macropolítica de lado. Ela é absolutamente essencial, mas eu vou dar um pequeno salto que talvez nos aproxime de uma outra dimensão não menos importante, né? Eu vou falar um pouco da questão da vida. Esse termo assim tão banalizado, todo mundo se diz protetor da vida, todo mundo fala em nome da vida, todo mundo quer defender a vida, né? Inclusive o nosso prefeito Dória disse que tudo isso é em defesa da vida. Quer dizer, todos defendem a vida. Então tem aí algum mal entendido, porque não estamos falando da mesma vida ou da mesma defesa. Ou seja, talvez a própria vida tenha se transformado num campo de batalha, né, onde sentidos diferentes vão se confrontando. E eu vou então pegar uma pergunta do Deleuze, que é um filósofo
que me é próximo e que me ajuda a pensar várias dessas coisas. E a questão dele é a seguinte, eu cito: qual saúde bastaria para libertar a vida em toda parte onde ela esteja aprisionada pelo homem e no homem? Qual saúde bastaria para libertar a vida por toda parte onde ela está aprisionada? É uma pergunta muito ampla, genérica, ao mesmo tempo aguda, porque libertar a vida, o que isso significa? Né? Libertar a vida em toda parte onde ela está aprisionada. Talvez ela esteja aprisionada em muitos contextos, lugares, identidades, subjetividades. Eu vou transformar essa pergunta num enunciado um pouquinho mais simples. Viver não é sobreviver. Sobreviver, muita gente sobrevive, mas viver, talvez pouca gente viva. Pouca gente, ou melhor, há justamente a guerra é de querem nos transformar apenas em sobreviventes. Porém, nós queremos viver e não sobreviver. Portanto, tem aí uma operação que o Artaud teria definido assim: como arrancar da existência a vida, como extrair da mera existência uma vida, não apenas existir, mas viver, não apenas sobreviver, mas viver no sentido forte da palavra. Algum tempo atrás, numa palestra que eu proferi já não sei aonde, um garoto muito jovem expressou o seu desencanto com o mundo atual, com a falta de perspectivas, com a mesmice, com a mediocridade que imperam por toda parte. E ele como que me oferecia esse diagnóstico numa espécie do fundo de um certo desespero, o que fazer. E óbvio que eu não pude responder nada de concreto, apenas consegui ecoar essa pergunta, e que em parte essa constatação procedia que, de fato, vivemos num tempo de desencanto, de niilismo, de esvaziamento, mas que parte dessa sensação talvez tenha a ver também com um certo fechamento das instituições sobre si mesmas, que quando nós conseguimos sair um pouco dos nossos circuitos institucionais, às vezes tão restritos, viciados, esclerosados mesmo, porque às vezes pensávamos que a vida inteligente só existe ali dentro e lá fora é tudo um caos. Na verdade, saindo dos nossos circuitos por vezes é onde nós encontramos inteligência vital, né? Reinvenções da vida. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Alguns sabem que eu faço parte de uma companhia teatral chamada Companhia Teatral UENS, que existe há 20 anos, com usuários de saúde mental, agregados alguns artistas, músicos, filósofos, etc. E nós temos 20 anos de estrada, já fizemos mais de 500 apresentações, parte no Brasil, parte no exterior, etc. Um belo dia veio um diretor de teatro alemão, diretor de ópera, teatro-ópera, Schlingensief. E ele, Christoph Schlingensief, um cara muito conhecido na Alemanha,
E ele queria fazer uma montagem de uma ópera do Wagner, de São Paulo, no Sesc Belenzinho. E ele ouviu falar que tem um grupo esquisito. Ele queria convidar para fazer parte dessa ópera chamada Trem Fantasma. Então ele nos convidou para um encontro, para ver se era o caso, né? E fomos, o grupo todo, até o Sesc Belenzinho, e um dos nossos atores se dirige a queima-roupa ao Sr. Schligensen e pergunta: por que você perde o seu tempo conosco? Afinal, você não veio ao Brasil para fazer sexo? Segunda pergunta, logo em seguida: você já violou algum túmulo? Exato. Olha só, o diretor imediatamente contratou o grupo. É disso que ele precisava. Esse grau de irreverência, esse grau de vitalidade, essa falta de mediação bem comportada e politicamente correta que ele não aguentava. Ele era considerado na Alemanha assim um ator completamente deslocado, provocativo, polêmico, justamente. Então, fomos contratados para fazer parte dessa ópera. Tinha mais ou menos 17 palcos distribuídos num espaço gigante e um trenzinho. O espectador entrava num trenzinho que percorria os 17 palcos e em cada um deles estava passando uma cena diferente. Em vários estava passando cenas da Revolução Francesa, né? E outras mais. E aí ele pensou, bom, o grupo então vai ser o último momento do espectador. O espectador desce do trenzinho, depois de fazer o percurso todo, e passa por nós, que estamos assim num salão, como cantores líricos decadentes, um pouco esquisitos, um pouco destrambelhados, um pouco confusos, né? Com alguns objetos de cena, por exemplo, um manequim. Então tinha um acariciando a cabeça do manequim, tinha outro bebendo coisas, tinha outro tocando uma guitarra, não sei. Só que passou o segundo dia, ele gostou tanto do que ele viu, que ele disse: não, vocês não vão ser os últimos, vocês vão ser os primeiros. O público, quando chega, vai ter que primeiro se aclimatar com vocês, para depois passar pelo trem fantasma. Enfim, eu diria que tem aí alguma coisa que nos intriga, né? Tem algo aí que extrapola os nossos saberes, os nossos preconceitos, os nossos consensos. Há aí uma certa relação, agora estou falando do diretor, mas não só do diretor, uma certa relação com o estranho, com o estrangeiro, com o insólito, que tem algo a ver com essa vida, não com a sobrevida. Há um limite tênue entre uma coisa e outra, que quem trabalha nesse campo sabe exatamente onde é que está esse limite que se desloca. É sobrevida ou é vida? Como poder ampliar
essa dimensão de vida, para que ela não recaia apenas na sobrevida. Mas para isso é preciso de muita presença, muita dedicação, muita invenção. Precisam criar dispositivos que permitam, que ajudem nessa passagem. Nos nossos 20 anos, a gente construiu um dispositivo teatral, é isso que a gente fez, nada mais. Onde, a meu ver, essa passagem é muito favorecida. Não significa que lá não tem sofrimento, não tem dor, não tem morte, não tem loucura, tem tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, é como se esse dispositivo oferecesse a chance para que disso tudo se extraia uma porção de pulsação, de vitalidade, de conexão, que nos afaste inteiramente da posição assistencialista ou paternalista. Claro que ao final de cada apresentação nossa, quando vem um jornalista, eles sempre perguntam, mas é terapêutico isso que vocês fazem? Quer dizer, o resultado é bom? E essa pergunta já traz embutida essa posição assistência. Vocês ajudam? Isso ajuda? E eu responderia um pouco como um médico anarquista americano que uma vez esteve no programa Roda Viva. A arte é vida. Eu não sei dizer se ela é terapêutica, mas ela é vital. Isso para um neurótico, para um psicótico, para qualquer um, né? Ela é vital. Então, quando se acrescenta o adjetivo terapêutico, a meu ver, já se agrega alguma coisa que acaba subtraindo, ao invés de reconhecer que aquilo é vital, e que essa vitalidade que é a tal da saúde da qual Deleuze falava, né? Qual saúde é capaz de etc. Então, claro, isso é uma pequena provocação, porque, óbvio, todos nós somos ecléticos, precisamos de vários instrumentos ao mesmo tempo. A arte é um deles, ler Freud é outro, e Cooper é outro, e Basaglia é outro, e o Jean Oury é outro, e o Guattari é outro, e o Foucault, e o Deleuze, e tudo isso. E a gente também precisa poder ler Artaud, e precisa ler Kafka, e Joyce, e Fernando Pessoa, né? E também a gente precisa ir até o Capão Redondo, e precisa poder se misturar com uma ópera alemã, mas também se misturar com algum texto do Spinoza, ou com o Negri. A gente precisa de tudo, fazer um arrastão. A gente precisa de um arrastão gigantesco. A gente precisa convocar tudo que está à nossa disposição, né, para montar esses dispositivos. A gente precisa sair, a gente precisa de ar puro. A gente precisa de ar puro. E sair daquilo que nos empoeira a alma, né? Tem uma frase do Kierkegaard que eu gosto muito. Tem um sujeito sentado num restaurante e, de repente, subitamente ele levanta e sai numa correria desabalada para fora do restaurante, gritando: um pouco de possível, senão eu sufoco. É isso. A gente precisa de um pouco de possível, senão a gente sufoca. Né? E por vezes, a confiança cega numa verdade científica que nos diria o que devemos fazer,
é mais uma trava, né, do que propriamente essa aventura, eu ouso chamar assim, né, que esses autores, pensadores, clínicos oferecem. Quer dizer, essa fé na ciência, a gente sabe, ela é herdeira de uma fé na religião. Antes se acreditava em certos dogmas religiosos, agora se acredita na ciência. Mas ambos têm por pressuposto que se trata de uma fé. Não digo uma fé, uma fé. Uma fé. Uma fé. Não confundir uma fé com uma fé. Quer dizer, a fé numa certa verdade, que nos ofereceria uma segurança. Vocês bem, o que aconteceu na Cracolândia foi em nome da ciência psiquiátrica, que sabe o que tem que fazer com cada um, respaldado por um juiz que também confia, que é o psiquiatra que tem a palavra final. É ele que vai saber o que tem que fazer com os craqueiros. Quer dizer, o político que confia no psiquiatra, que usa o juiz, mas que no fundo está fazendo o quê? Uma operação de higienização da cidade. É a tal da guerra civil. Então usou um cientista, usou a ciência para levar adiante a guerra civil. Então a suposta neutralidade científica é uma balela, a gente sabe disso. E a neutralidade jurídica, então, nem se fala no Brasil de hoje, seria um escândalo invocar a neutralidade jurídica. Então, é claro, seria preciso reler Foucault para pensar isso a fundo. Pensar o quê? Na verdade, são os jogos de verdade. Onde é que a gente se coloca? São propostos jogos de verdade que capturam nossas ações, nosso pensamento, nossa subjetividade. E que a gente tem que saber que o que está em jogo sempre, num jogo de verdade, chegaram os 10 minutos, eu estou vendo. Exatamente. Chegaram os 10 minutos, não é isso? Chegaram os 10 minutos aqui. Falta 10 minutos. Está super programado isso aqui. Em geral, a pessoa escreve num papelzinho, num guardanapo, toda envergonhada. Que é? Eu tenho todo o tempo do mundo por esses 10 minutos. Aquela hora eu falei como hipnotizada. Ah, sim. A hipnose passou, né? Não vou reclamar com o menino, imagina. A gente tem tanta coisa a fazer. Eu queria ver se eu só fecho um pouco essa ideia, porque, no fundo, por trás dessas verdades que nos são propostas, que nos são transmitidas, até em fórmulas, né, sobre como tratar, como cuidar, como fazer um grupo terapêutico, como fazer uma oficina, tudo isso, tudo se transforma, depois de um certo momento, em protocolos, né? Nos cagam regras por todos os lados, na verdade é isso. Mas é preciso entender que por trás das regras, dessas regras, ou desses jogos de verdade, o que há embutido é um certo modo de vida que nos é proposto. O Nietzsche dizia, não tem... o Nietzsche dizia, mais não tem verdade neutra. Toda verdade, ela visa alguma coisa. Ela visa algum interesse, ela visa impor um certo estilo de vida, um certo modo de existir, uma maneira de viver. Toda verdade traz embutida nela um modo de vida ou de viver que se quer. Mesmo o Dória tem uma proposta de um modo de vida, contra o qual nós temos outras
propostas, de outros modos de vida. Portanto, nós contrapomos àquela verdade dele outras verdades que carregam outros modos de vida. Na verdade, não é uma batalha entre verdades, é uma batalha entre modos de vida, entre modos de existência, maneiras, o que a gente pensa da vida, que tipo de vida a gente acha que vale a pena ser vivida, e que tipo de vida a gente defende sobre esse planeta. Quer dizer, como pôr em xeque as verdades instituídas, não porque elas sejam mentiras, mas porque elas trazem junto com elas um modo de vida que se tornou para nós intolerável. É esse o miolo, é intolerável, não é? Se submeter a um modo de vida que é protofascista, né? Então, como reinventar uma certa experimentação? Não adianta confiar em verdades prontas, é preciso experimentar com esse arrastão todo que a gente é capaz de fazer, com o que há de vida em nós e naqueles de quem supostamente nós cuidamos. Como inventar modos de enunciar, de existir, de pensar, de sim. É preciso experimentar, não tem nada pronto, não tem fórmula. Mas tem, claro, tem experimentações, tem saberes acumulados, tem todo tipo de recursos aos quais a gente pode recorrer. Mas eu diria, assim, talvez, para terminar, porque os 10 minutos são muito rápidos, e eu aqui estou tentando pular as páginas para ver como é que eu termino isso, talvez a gente precisasse ir com muita coragem nas nossas experimentações até alguma coisa que um autor lá atrás chamou de uma espécie de experiência limite. Foi Bataille quem cunhou esse termo, depois ele foi retomado por vários autores, né? Quer dizer, que experimentação, que experiência, às vezes levada até o limite, pode estar em prol dessas existências menores entre aspas, né? Elas são menores entre aspas, para nós elas são maiores, mas do ponto de vista social, estatístico, elas são descartáveis, mas é ali, a meu ver, nesses modos menores de existência, que não necessariamente se restringem às minorias concretas, né, como usuários de saúde mental, mulheres, LGBT, isso tudo, mas talvez seria preciso, por toda parte, inclusive para nós, trazer à tona uma certa dimensão limítrofe, eu diria, algo de invivível na vida, e que não está só nos loucos, só nos pobres, só por toda parte, mas como trazer à tona certos afetos, certo direito a uma lentidão, certas gagueiras. Tem um livro, e eu termino com isso, tem um livro chamado esqueci a primeira palavra, mas a segunda é Vagalume, do Didi Huberman, A Existência dos Vagalumes. E o que ele diz é muito simples. Ele diz: os vagalumes, para existirem e para aparecerem, para emitirem a sua luz, eles precisam de um pouco de penumbra em volta deles. Se você joga neles um holofote, eles desaparecem. E talvez o nosso mundo esteja muito
muito saturado de holofotes, tudo espetacularizado, tudo já no palco da televisão, tudo já no show, tudo é uma espécie de luminosidade excessiva que sufoca essas existências menores. E eu diria que a gente talvez trabalhe com vagalumes, e que é preciso uma certa penumbra para que a bioluminescência deles resplandeça. Então talvez seria preciso reaprender, né, a penumbra, a clandestinidade, uma certa lentidão, um certo silêncio, para que certas populações tenham direito à existência e para que a gente possa sustentá-las na medida mesma em que elas também nos sustentam. Era isso.